Mamãe, boa noite. Mamãe, cadê você? Boa noite, mamãe. Boa noite. Mamãe, boa noite. Ufa, dormiu. Oi, esse é o Pandemães, nosso papo semanal sobre maternidade. E eu sou Fernanda Cressoni, cantora, jornalista e mãe da Cecília. Que tal se a gente conversar um pouquinho? Olá, boa noite para você que está ouvindo a gente agora. Bom dia ou boa tarde para você que vai ouvir depois. Esse é o Pandemães, nossas conversas semanais sobre a maternidade. Hoje, em tempos de pandemia e sempre em tempos de pandemônio. A nossa entrevista hoje, de estreia do podcast, é também uma homenagem para o Dia das Mães. E nada mais justo do que começar esse programa com a minha mãe. É a Sol. Oi, mãe, tudo bem? Oi, meu amor, tudo bem? Eu vou contar um pouquinho sobre ela para vocês, depois a gente vai conversar, bater um papo. Ela é mãe de 2 filhos, um deles sou eu. Tem uma neta, foi muito tempo mãe solo, né? Contou com o apoio dos pais e da mãe dela, que hoje também mora com ela, enfim, ela já é idosa, e, enfim, são muitas mães envolvidas nessa história. E a gente vai falar um pouquinho dessa história como um todo e também do momento atual, né? De pandemia, isolamento social, como a gente está lidando com isso, ela como mãe e avó e cuidando da mãe também. Talvez a gente pode começar até falando um pouquinho disso, mãe. Como é que estão as coisas por aí? Aproveitando para te perguntar isso. Agora a gente está, por incrível que pareça, um pouco mais insegura do que o começo, né? Porque nos primeiros 10 dias ficou todo mundo em casa, então parece que a gente estava mais seguro, né? E agora, de 15 dias para cá, né, voltamos a trabalhar, meio assim, em regime semi-aberto, né? Então a gente fica mais inseguro, né? De estar tendo contato com outras pessoas, podendo trazer para casa. Então a gente fica mais insegura, né? Mas a gente está se cuidando na medida do possível, a gente está se cuidando bastante, mesmo porque tem a minha mãe, né, sua avó, que tem 85 anos, e a gente tem muito cuidado com ela, né? Tem várias situações, né, para você. No seu caso, como minha mãe, você tem uma neta que não está, né, você não está vendo há um mês, enfim, tem toda essa situação de avó também. Tem o seu Sim. filho que é especial e está trabalhando, enfim, é toda uma questão também mais delicada. E a sua mãe? Né? Fala um pouquinho de cada uma dessas 3 coisas aí, porque realmente é muita coisa nesse momento, né, para lidar. A preocupação é com todos, né? Sem exceção. Mas com você que está longe, a gente, né, sente muita falta, muita saudade da Cecília, que a gente estava acostumada a ter ela sempre, pelo menos uma vez na semana a gente estava junto, né? Então, essa é uma preocupação também com a saúde de vocês. A preocupação com o Marcelo, que está trabalhando, como você diz, é especial, então a gente tem que ter um cuidado também para ele se cuidar e não trazer para casa. E o cuidado com a avó, né? A mãe de todos aqui, que a gente também tem que ter um cuidado, porque é uma pessoa mais delicada, né? Se acontecer de alguém estar com o vírus e passar para ela. Então a gente tem um cuidado bastante grande, uma preocupação muito grande com todos, né? E é diferente, mãe, assim, essa coisa do isolamento social da perspectiva de mãe e de avó, né? Porque assim, você sente falta da sua neta, mas ao mesmo tempo você vê a sua filha sendo mãe nesse momento, né? São sentimentos diferentes, assim, agora já filosofando um pouco. Como é dividir isso? O que passa pela sua cabeça, assim, em relação a essas coisas, como mãe e como avó? Então, como mãe e como avó, a gente não tem uma preocupação só, são duas. Porque eu me preocupo com você, me preocupo com ela, me preocupo com o que você está sentindo se ela acontecer alguma coisa com ela. Então, é assim, é uma preocupação dupla, né? Por isso que a Porque avó é mãe 2 vezes, né? Por isso que dizem exatamente, isso. sem querer é isso mesmo, porque eu não penso só nela, né? Eu penso no que você está sentindo, o medo que você sente de acontecer alguma coisa com ela, né? E o medo que eu sinto de acontecer alguma coisa com você e com ela. Então é bem complicado, né?
Mas, infelizmente, a gente tem que lidar com isso e tentar passar força para todos, né? Uhum. Até puxando um pouquinho esse assunto, a gente acaba, depois que vira mãe, tendo empatia também pela nossa mãe, né? Então eu consigo entender o que você sente também em relação a isso, eu consigo entender até coisas que a gente passou antes, enfim, que eu pensava só como filha, agora a gente começa a pensar de uma maneira diferente, e eu acho que isso é um pouco a ideia do que eu quero fazer, né, nesses programas, de conversar com as pessoas e trazer essa empatia, e é uma coisa que pra gente, né, no nosso caso, de mãe e filha, talvez só acabe acontecendo mais depois que a filha vira mãe, enfim, passa por algumas coisas, e a gente está passando pela pandemia, mas a gente também passou muitos pandemônios, né? Sim, sim. Então, até é legal a gente conversar um pouquinho sobre isso, da sua perspectiva como mãe, para ajudar a gente nesse momento, enfim. Me conta um pouquinho da sua história como mãe, se você sempre quis ter filhos, esquece que sou eu, mas fala um pouquinho de como aconteceu tudo isso e sua trajetória como mãe mesmo, e a gente vai conversando. Na verdade, eu sempre quis, né, casar e ter filhos. Isso era uma coisa que eu acho que eu não conseguiria passar para a vida sem ter um filho, né? E foi assim uma das experiências melhores da minha vida, porque eu vejo as grávidas reclamando e eu achava, nossa, delicioso estar grávida, né? Sério? E sério, nossa, eu não sentia nada e adorava, Ai, que adorava. inveja, né? Porque eu Pena que foi enjoava. só 2, né? Porque não tinha mais, Ai, né? Não dava, credo, né? sério? Não credo, mas já pensou? Sim, sim, eu acho que é uma experiência, nossa, é maravilhosa. É difícil, não é tudo flores, né? Porque é uma experiência super complicada também, né? E mais ainda que depois que você tem um filho, uma filha de 4 anos, um filho de 2, de 3, especial, né? E aí você vira uma mãe solteira, né? Uma mãe solo. Uhum. Então, aí são preocupações infinitas, né? O Com que eu ia te o perguntar também, presente, com o até passado. antes da gente. Não, Hum. pode falar. Não, pode continuar. Não, eu ia puxar esse gancho mesmo de Hum. mãe solo, porque assim, você falou, eu sempre quis ser mãe, eu sempre sonhei, não sei o quê. Mas foi realmente tudo do jeito que você sonhou? Porque eu acho que é uma das coisas que a gente mais sente também é isso, né? A gente cria uma série de expectativas na nossa cabeça quando a gente vai ser mãe ou quando a gente quer ser mãe, que depois a lição é justamente essa, né? Que as coisas não são como você vai imaginar, as coisas. O filho é uma outra pessoa, ele vai ser de um outro jeito, não vai. Né, as expectativas acabam caindo um pouco, mas óbvio que a gente aprende outras coisas, né? No seu caso, como era essa expectativa versus realidade aí do ser mãe? Minha expectativa, de verdade, eu casei para viver o resto da vida com aquela mesma família. Era a minha expectativa, né? Uhum. Criar meus filhos dentro de uma mesma casa e tudo mais. E só que a minha cabeça era bem pequena, eu acho até, né? E depois que eu me separei, que eu tive a responsabilidade de ter 2 filhos sobre a minha responsabilidade, foi um Uhum. crescimento muito grande. Mesmo com todo o sofrimento, com todas as dificuldades. Então, assim, a expectativa era uma, a realidade foi totalmente oposta. Mas em Uhum. momento algum eu desisti e falei, nunca, não devia ter feito isso. Não, era o que eu queria, sabe? Eu acho que quando você quer um filho, você tem que ter primeiro a responsabilidade de que ele vai ser seu filho para sempre, sabe? Não importa o que ele vai ser, o que ele eh, se vai te dar um trabalho, se vai te dar uma preocupação, não. É seu filho, é sua responsabilidade de você dirigir até quando ele puder dirigir sozinho, E né? A nesse vida dele. aspecto você estava muito segura, muito preparada, porque era realmente o que você mais queria. Porque também tem situações que não é o desejo da pessoa, enfim, ela vai se adaptando a essa nova realidade. Mas no seu caso, você estava lá, era o que você queria, né? Mas a expectativa era outra. Então, como foi Sim. isso? Assim, essa primeira expectativa de repente virar mãe solo, ou de repente até de descobrir que o seu filho era especial, enfim, tinha uma necessidade especial ali, né? Foram algumas expectativas que acabaram mudando para um outro lado. Conta um pouquinho disso também.
É, lógico, é como eu te falei, a gente pensa numa vida só flores, né? E quando vem a realidade é totalmente diferente. Mas se é o que você queria para sua vida, você vai ter que lutar para isso ser bom. Sabe, lógico que não é fácil, é super difícil, né? Você encontra muitas dificuldades, você às vezes não é aceito, seu filho não é aceito, porque, né, tem o preconceito, né? De uma Uhum. mãe separada, de uma criança especial, né? E tanto você mesmo passou muitas dificuldades com seu irmão na escola que vocês estudavam. Então, isso Uhum. afeta a família toda, né? Afetou você, afetou eu e afetava a avó, porque isso também afetava ela, né? Não sei se eu fugi do assunto, mas, Não, né? não, é exatamente isso. Você acha É, que isso era uma coisa da época, assim? Você sente até como mãe que isso tem mudado, tem melhorado? olha, É, mudou. tanto a questão de mãe solo quanto de ter um filho especial, até falando das coisas separadas, assim. Uhum. Não, mãe solo, eu acho que, assim, ainda existe, né? Preconceito, existe pessoa preconceituosa hoje, vai existir daqui a 10 anos, E é né? engraçado que o preconceito é com a mãe, né? Deveria ser uma Na coisa assim. verdade, sim, porque às vezes eu estava com o Marcelo no ônibus, a pessoa falava assim: Nossa, você não leva ele no médico? Sabe? Como assim, né? Tá me dando lição, ele é meu filho, pode deixar que eu sei quando, né? Que eu tô fazendo, né? Então, o Uhum, preconceito realmente é com você. Ué, você não cuida, você não faz. Então, a mãe sempre é julgada, né? Mas o uhum, preconceito ainda existe, principalmente com criança, né, especial e tal. Melhorou muito, não vou dizer que não melhorou, porque ele melhorou uhum, bastante essa inclusão social, né, no trabalho. Você não via isso antes, né? Não tinha apoio, né, das empresas, tal, né? Então hoje uhum. já tem. E isso é uma coisa boa, porque mãe sofre muito com isso, né? Você não, Mas é um não receio de muitas mães também, né? Eu me lembro quando o Marcelo, que é o meu irmão, né? Seu filho, no caso, estudava numa escola especial e eles começaram a promover a inclusão para vagas no mercado de trabalho e tal. É, você foi, acho que, uma das únicas mães que topou, né? Que quis entrar nesse processo, porque as mães de criança especial também tinham muito receio disso, né? Do preconceito que os sim, filhos iam enfrentar. sim, Eu me lembro disso, né? Que foi uma coisa que é uma coisa que é muito difícil para muitas mães, né? E eu hoje, como mãe, sim, fico pensando na sua coragem, sim, assim, sabe? De falar, sim. não, meu filho tem que trabalhar, ele tem que, né, enfim, evoluir. Mas é muito difícil, né, dar esse passo e colocar o filho nessa, né, nessa condição de autonomia, ainda mais num cenário de tanto preconceito. É, isso é uma coisa muito importante. Na escola do Marcelo mesmo, ele ficou 10 anos numa escola. Eu acho que da escola dele, se tiver mais um ou outro que foi para o lado profissional, é difícil. Só o Marcelo que foi da turma dele, que eram, acho que umas 30 crianças. Então ninguém foi Nossa. trabalhar, sabe? Não partiram para uma coisa técnica, nada, né? Então era Mas uma não por vontade falta dele. de estímulo ou até de capacitação para as crianças, né, para os Né, eu alunos. Era acho mais um que receio mesmo da família, talvez? eu não posso falar pelas famílias, né? Uhum, Mas na maioria das vezes as mães elas acham que eles vão ser prejudicados, vão ser maltratados, ou então muitas até não acham que eles são capazes, né? Que é um erro, uhum. né? Porque eles são, né? Cada um dentro do seu, como eu vou dizer, dentro do seu, da Das suas sua, limitações, né? desde as suas Eles, uhum, limitações, isso, dentro das suas limitações, cada um tem como crescer. Isso uhum, depende do estímulo da pessoa, porque a mãe é um papel fundamental nisso, não só no especial, né? De uhum. qualquer pessoa. Só que o especial ele precisa de um empurrãozinho a mais. Ele precisa que acredite nele. E a maioria das mães não tem isso, não tem essa visão.
que é uma Mas pena. talvez porque também não tem suporte, não tem um apoio ali, né, também de outras Pode, pessoas e sim, pode ser. Apesar que eu conheço mães que têm uma estrutura familiar muito boa, mas deixa a criança, o adolescente, né, Uhum. muito dentro de casa, não estimula a Mas talvez seja sair. um receio que tem fundamento também, né? Porque Não, também é eu concordo. difícil, né? No Sim, é seu muito caso, você que difícil. tem o Marcelo trabalhando, e você passa por muita coisa também, né? Claro que Sim, é nossa. um outro contexto. Ele está trabalhando, teoricamente, né? Tá ali se desenvolvendo, mas também tem desafios, né? Tem. Muito, muito desafio, porque eles, como têm as limitações, às vezes, dentro da empresa, às vezes, ou a pessoa não sabe lidar com eles, entendeu? Isso é uma preocupação da Uhum, gente, né? Que a gente quer que ele seja bem tratado e quer que ele trate bem as pessoas. É o mínimo que a gente, uhum, né? Que uma mãe quer, que o filho seja bem educado e que seja tratado bem, né? Não é mimado, nem passar a mão na cabeça, mas que seja uhum, bem tratado, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro funcionário, né? É isso que a gente espera de uhum. qualquer filho, né? E aí, já que a gente está falando um pouquinho de trabalho, eu vou puxar o assunto para esse lado, mas falando um pouquinho de você. Porque se vendo aí como mãe solo e indo, né, voltando a morar com os seus pais, com a sua mãe, você também se viu numa condição de conciliar trabalho e maternidade, né? Com 2 filhos, enfim, tendo que ir para o mercado de trabalho e também era uma coisa de fazer cursos e se descobrir profissionalmente. Também foi um conflito que a gente vê também, né, na maternidade atual, o tempo todo, né? A gente se dividindo o que vai fazer profissionalmente, se vai ter tempo para o filho, às vezes se ganha bem numa área, te exige demais em relação ao tempo que você fica com a criança. Esses conflitos, acho que né, já existiam na sua época e estão cada vez Sim, maiores hoje em dia. Como sim, foi sim. isso para você? Conta um pouquinho. Então, Eu sei, tá? Mas é, conta para o pessoal. tá certo. É que assim, hoje a mulher se prepara mais antes do casamento, né? A maioria, né? Eu casei muito nova, não tinha uma profissão, né? Eu queria casar, ser dona de casa, ser do lar e mamãe. E Uhum. aí a coisa, né? A expectativa, como você diz, não bateu com a Expectativa versus realidade, né? realidade. Isso, não bateu com a realidade. Aí me vi na realidade com 2 filhos, sem um emprego, né? Sem uma Uhum. profissão e com um filho que precisava de mim 8 horas por dia, né? Uhum. Aí fui fazendo o curso graças a meu pai e minha mãe, que me deram muito apoio, tive muito apoio da minha mãe, né? Uhum. Vim morar com eles, né? Com vocês, pequenos, tudo. E fui fazendo juntamente com o tratamento do Marcelo, que era todos os dias, né? Fui fazendo Uhum. curso. Fiz vários cursos, né? Desde Uhum. balconista de ótica, cabeleireira, maquiadora, Seu é, Madruga, né? contabili- Total. contabilidade, né? Nada a ver. E um Nossa, dia contabilidade, sério? fiz no Senac. Aí odiei, né? Não gostava de conta, não sei porque eu fui fazer contabilidade, né? Mas enfim. Aí uma amiga me incentivou, "Ai, vamos fazer o curso de instrumentação e tal, e tal, e tal." Me perturbou tanto que eu acabei fazendo o curso e ela não. Aí fiz Instrumentação o cirúrgica, né? Tipo, cirúrgica, isso é E louco. assim, é uma área que eu sempre gostei, né? Uhum. Aí eu fiz o curso e nesse curso eu conheci uma amiga maravilhosa, que também é uma mãe excelente, né? A Wanda, e que já me Uhum. colocou para trabalhar onde ela trabalhava. Aí, passado um ano, eu fiz auxiliar de enfermagem e fiz técnica de enfermagem. Aí comecei a trabalhar, né? Rapidamente assim. Só Uhum. que, né, você trabalhando, a minha mãe cuidava, né, de vocês, a avó cuidava, tal, e eu trabalhava Uhum. à noite para poder ficar mais em casa, né? Uhum. E foi assim. Morta, né? Coitada, zumbi. Chegava em casa. Aí eu comecei a trabalhar à noite como auxiliar de enfermagem e a parte da manhã como instrumentadora. Então, Nossa, eu lembro dessa época. realmente era muito cansativo, né? Era pouco tempo para ficar em casa, né? Mas E como eu seus trabalhava filhos, no caso a gente, tinha quantos anos nessa época, mais ou menos?
Olha, quando eu comecei a trabalhar mesmo na enfermagem, deixa eu ver aqui. Você tinha uns 10 anos. Eu ia falar isso, uns 10, 11 Isso, anos. mais ou menos isso, uns 10 anos, né? E aí vocês já Marcelo, iam. uns 7, né? Isso, aí vocês já iam para a escola, né? A parte da manhã, um ia de manhã, outro de tarde, porque não podia se encontrar, porque para não brigar, né? Brigavam na perua. Quando um entrava, outro saía, já batia dali mesmo, mas né? é só porque eu queria muito ficar abraçadinha com ele não gostava. Não gostava, é verdade. Então, aí eu comecei a trabalhar, saí do hospital que eu trabalhava à noite, e foi passando o tempo, vocês foram crescendo e tal. Aí eu fui trabalhar no Cristóvão da Gama, fiquei trabalhando a parte da manhã. Aí você foi para a faculdade, eu precisava de dinheiro para ajudar, né? E fui trabalhar à noite. Trabalhava das 7 da meio-dia às 18, depois das 18 até no outro dia às 7 da manhã. Socorro. Então, eu dormia uma noite sim e uma noite não, né? Foi uma fase muito complicada, porque era muito cansativo. Eu vinha em casa às 7 da manhã, dormia até às 10, aí das 10 acordava e ia trabalhar meio-dia novamente, né? Então, assim, foi uma fase... E me conta assim, se nessa fase mais tensa de trabalhar direto, mas com a preocupação financeira, por um outro lado, batia uma coisa do tipo, nossa, eu não tô ficando com os meus filhos, eu não faço as coisas com eles, eu não estou presente. Tinha esse outro lado, apesar de estar dando o seu máximo ali, bater essa culpa por outro lado, assim, porque é uma coisa que a gente fala muito. Não, sempre tem a culpa, e você tenta comprar coisas, né, para eles, para ver se compensar, né? Para compensar o seu lado, que não é. E acho que né? até para nossa cabeça mesmo, né? Ai, deixa eu provar para mim mesma que o que eu estou fazendo né, vai fazer alguma diferença. Eu sei que faz falta, muita falta. Mas eu acho assim, não sei se você vai concordar comigo. Mas o pouco tempo que a gente tinha, a gente dormia de mão dada, né? Você ia para a igreja, eu ia junto. Você ia no grupo de jovens, eu ia junto. Viu, gente? Eu ia para a igreja, pessoal, tá vendo? Ela era catequista. Ela fazia parte lá da Diocese de Santo André. Tá bom, né? tá bom. Não precisa ficar... Então, o pouco tempo que a gente tinha, mas a gente estava sempre junto, né? Porque então, eu acho assim, que... rolava esse sentimento de culpa, mas você... Sim, rolava esse sentimento de culpa. Mas, assim, nessa época, eu não tinha ninguém, né? Saía, passeava de sábado e domingo e tal, mas eu acompanhava vocês em muitas coisas. Que talvez se eu tivesse um marido, né? A gente não ia viver o que a gente viveu. Eu acho que tudo tem seu lado bom. Acho que a gente não ia ser tão próximo, tão amiga, de repente, né? De dividir as coisas. Eu acho que nisso tudo, o lado bom foi esse. Sabe? A gente tinha pouco tempo, mas o pouco tempo que a gente ficava junto, né? E eu acho que a gente também entendia muito, né? O seu lado, a gente tinha esse respaldo também dos seus pais, né? Dos nossos avós, enfim, que estavam ali o tempo todo. E entendia que você estava fazendo aquilo para a gente poder, né, enfim, se desenvolver e crescer. Rolava uma conversa num nível de maturidade, assim, de mãe para filha, pelo menos, que dava essa segurança para a gente, né? Era um diálogo que era muito importante. Lógico que você sente, né? Poxa, eu tô aqui, cadê minha mãe? Enfim, mas... Mas fica tranquila, viu? Que foi tudo certo. Foi tudo bem. Eu me dei bem. Quer dizer, eu acho, né? Então tá bom. Mas agora é minha vez de perguntar, então, já que a gente está falando nisso. Como é ver a maternidade da sua filha? Esquece que sou eu, tá? Mas me conta o que você sente, né? Enfim, não vou te influenciar na sua resposta aí, mas me fala, como é, depois de passar por tudo isso, por todos esses pandemônios, observar e acompanhar a sua filha passando por outras coisas, enfim, mas vivendo a maternidade dela. Olha, na verdade, a maternidade da minha filha, né,
foi uma surpresa, porque eu, pelo menos, não esperava ser tão rápido, né? Nem Rápido ser assim. avó, né? Na verdade, ninguém nem esperava. Não esperava, sinceramente. Mas, assim, foi o melhor presente da minha vida, né? E ver você como mãe é muito legal, sabe? Eu admiro o seu jeito de criar a Cecília, sabe? Bem aberta, bem consciente. É lógico, quando dá uns puxão de orelha eu fico brava, né? Eu não gosto. Mas isso é coisa de Mas vó. aí como avó, né? É, como a avó, Porque os seus lógico. também, vamos combinar que eram nessa vibe. Os Seus gritos e puxões de tal. orelha eram bem puxões. Exatamente. Então, mas assim, eu vejo assim, um relacionamento de vocês muito legal, né? Eu espero que ela continue assim com você, porque é o melhor presente de uma mãe, é ter o carinho do filho, ter a compreensão, porque a gente não é perfeita, a gente é ser humano e erra como mãe, erra como avó, erra como filha, né? E como bisa, né? A bisa não erra, Ô, tadinha, né? não, a Bisa já. A bisa já não tem mais essa, né? Então, mas assim, eu sou uma avó orgulhosa da filha e da neta que eu tenho, sabe? Porque você é uma super mãe. Eu, Oh. eu acho que até como fala? Me surpreendeu, né? Uhum. Porque as suas escolhas por causa dela, pensar, refletir o que é melhor, não, agora não, porque tem a Cecília e tudo mais. Então, isso é super importante, né? E eu fico tranquila, porque a avó, nossa, quer saber, às vezes acorda à noite, ai, será que a Cecília tá dormindo bem? Será que ela tá coberta? Sabe, acontece. Aham. Entendeu? Eu Ela queria é estar lá. bisa, né? Ela é mãe 3 vezes, Não, então eu é tô falando até. que eu acordo e quero saber se a Cecília tá Ah, dormindo. tá. Se ela tá coberta, Se ela tá coberta, ela não tá passando frio, não meu tá passando Deus. calor, Vou tirar entendeu? umas Então, fotos dela de madrugada eu pra você. adorava quando eu gosto demais quando ela dorme aqui, porque eu posso olhar que ela tá dormindo, que ela tá do meu lado ali, Bonitinho. entendeu? Então é isso, nossa, é um presente, Cecília. Você, como mãe, é 10, de verdade. É, essa coisa de ser surpreendente, né? É mais porque, até para as pessoas entenderem, a gente não planejava, né? Sou casada, tenho meu marido, a gente é músico, enfim, trabalha numa rotina meio alternativa. E a gente achava que ele não pudesse, na verdade, né? Tinha umas restrições médicas lá, e no fim, surpresa, estou grávida. Então, realmente, não era um plano, a gente não tinha essa perspectiva, a gente achava até que se a gente quisesse um filho, ele tivesse que fazer algum tipo de tratamento e tal. E no fim, a gente teve que adaptar e mudar muitas coisas mesmo na nossa vida e na nossa rotina por conta disso. Mas eu acho que é isso que você disse, né? A expectativa e a realidade. E o que aquilo traz de positivo para você, né? Eu acho que ser mãe faz a gente entender muito isso. Eu entendo hoje muito mais das suas escolhas, né? Por conta disso, sendo mãe, dos seus desafios sendo mãe, e me espelho muito nisso também, né? Para o que eu quero com a Cecília, para minha relação com ela, essa coisa que você falou que admira, você é muito aberta, muito clara, é muito do que foi a nossa relação, né? De quando a gente conversava, enfim, você sempre se abriu comigo, a gente sempre foi muito junta e nas coisas boas, nas coisas ruins, então eu acho que é uma coisa boa minha como filha, né, da sua maternidade que eu quero levar para minha, né? Então acho que isso é bacana também. O legal é E é assim, isso. a mãe olhar para o filho e reconhecer. Às vezes, né, a minha filha às vezes falava assim para mim: você não pergunta, né? Mas não Como assim precisava. você não pergunta? Você queria me contar as coisas, mas você queria que Ah, eu perguntasse, né? Até hoje, né? Vamos combinar? Aí, mas ué, se você não mas, pergunta, mas tem coisas que não precisa. Porque ah, assim, ó, seu primeiro selinho, eu vou contar. Você pronto, chegou já em começou. casa, a gente almoçou, eu tava lavando a louça do almoço e você enxugando, e você ficava olhando pra minha cara. Aí eu disse: você deu um selinho? Você falou: foi. Você tá Entendeu? Então, brincando, nem eu lembro disso. pois é, mãe não esquece, querida, mãe não esquece.
Ai, Entendeu? gente. Então, tem coisas que não é Ah, mas necessário você perguntar. perguntou, tá vendo? Você já sabia, mas você Não, eu olhei pra perguntou. você, eu já sabia que você tinha dado selinho. Falei, o que que foi? Você deu um selinho, né? Ai, Né? ai. Mas foi muito bom. Nossa, eu Foi não uma coisa, lembrava disso. né? Não que esqueça, eu tô vendo a cena na minha cabeça de você ali na cozinha, enxugando a louça e tal, né? Com aquela cara, com aquele óculos redondo, né? Horrorosa. Horroroso, porque era o que dava pra comprar, né, filha? Era o da promoção. Ai, Mas enfim, tudo valeu muito a pena. é, acho que para a Muito a gente pena. fechar, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Para as mães hoje que estão aí enfrentando pandemias e pandemônios e passando por tudo isso. De repente, às vezes as pessoas até dizem, poxa, mas ainda tem tudo, apesar de, né, tudo isso acontecendo e você tem um filho ainda, uma responsabilidade muito maior. Mas em algumas situações eu penso que ter um filho nesse momento me ajuda a enxergar as coisas sob outras perspectivas e a tentar pensar mais para frente, a ter um Sim, otimismo, talvez, ou uma esperança, talvez, que eu não teria se não tivesse uma filha, se não fosse mãe. Né? Não que seja, nossa, quem é mãe está num patamar acima, não sei o quê, nada disso, mas assim. não, não. Traz uma perspectiva diferente mesmo para a gente. Eu queria que você encerrasse falando um pouquinho disso, né? De passar por tudo isso é, sendo mãe, valeu a pena? Enfim, como você contaria isso? Então, é como você disse, né? É como eu falei de estímulo, né? E o filho para a mãe também é um estímulo, né? Eu me separei 2 vezes, né? Do mesmo marido. A Uhum, primeira vez eu me separei, eu não tinha filhos. E foi muito ruim, porque é uma coisa que eu queria. E eu saí sem nada. Eu pensava, eu tô vazia, entendeu? Aí, novamente, voltamos tal, e separamos novamente e eu já tinha os meus 2 filhos. Isso foi a causa, assim, do meu crescimento. Crescimento como pessoa, como profissional, sabe? Foi um estímulo ter vocês, sabe? uhum, Olhar para vocês e falar: não, eu vou lutar, porque eu quero lutar por eles. Por mim também, lógico. A gente tem que querer pela gente. Mas você uhum. olha seu filho, você fala: não, ninguém me segura. E ninguém me segurou. Eu fui e lutei, entendeu? Não sou assim, ó, uma vencedora. Mas eu Claro consegui que é. criar, né? Consegui criar vocês com, né, todo o carinho que eu podia dar, né? Fui trabalhar, consegui, mas isso eu não devo só a mim, eu devo a vocês. Porque sem vocês, eu não sei, né? Eu acho que vocês foram o meu estímulo para tudo isso. Que linda. Bom, eu queria dizer então, primeiro, obrigada por essa conversa, mais essa conversa de tantas, né, que a gente já teve na vida. Uhum, E dizer também que, na verdade, o que eu penso a respeito disso é que um filho, ele dá, sim, esse estímulo, eu acho que um filho, pelo menos para mim, foi uma oportunidade. E aí você escolhe ali se você realmente vai crescer com isso, ou como você vai crescer com isso, né? Como você vai lidar com isso. E isso pode ser muito positivo, né? A gente pode crescer muito, mas na verdade, mãe, quem fez isso foi você. Né? A gente estava ali, tudo bem, era uma responsabilidade, mas você viu dessa forma, né? Então a força foi toda sua. Te agradeço muito por isso, além da entrevista de hoje. E é isso, espero que você tenha se sentido homenageada e que fique feliz né, com esse presente, que é o que eu posso dar no momento. Infelizmente não vou poder te visitar, mas ah, é uma conversa para dizer isso, assim, que uhum. ser sua filha hoje me faz querer ser uma mãe melhor. Ai, que bom, filha. Fico muito feliz, agradeço essa homenagem. Nossa, foi muito bom, muito gostoso mesmo. É sempre bom falar com você, né? E dizer que eu amo demais você, amo a Cecília, amo a avó, as mulheres dessa família, né? É demais, né? Nós somos demais, né? Pronto, chegou a Leonina, Aê, finalmente. chegou, chegou. Mãe, obrigada, viu, pelo Nada, papo, meu foi amor. ótimo.
A gente vai ficando por aqui. Toda semana a gente vai ter essas conversas. Hoje foi especial, foi nossa estreia com a mãe mais especial para mim. E as próximas a gente vai falar com outras mães em outros contextos, entender um pouquinho da história de cada uma, o que elas pensam sobre a maternidade, o que elas entendem desses pandemônios, né, de como lidar com tudo isso. E é isso, a gente conversa mais um pouquinho na próxima semana. Obrigada a todos que estão aí ouvindo e até a próxima. Até mais, boa noite a todos e feliz Dia das Mães. Como esse primeiro podcast é uma homenagem e também um presente, eu vou deixar aqui para terminar também um trechinho de uma música que a minha mãe gosta muito e que a gente cantava junto quando eu era criança. Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vai mostrar essa saudade, sonho meu. Com a sua liberdade, sonho meu. No meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Pandemães é um podcast produzido, editado e dirigido por Pedro Zaluba e Mauro Malatesta, do estúdio Labituca. Pauta e locução, Fernanda Cressoni. E a gente pode continuar nossa conversa no Instagram. Segue lá, @Pandemães.